Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 11 horas da manhã, do dia 3 de setembro. Estamos aqui para falar com a professora Renata Vilela Moltedo. Vamos aguardar um pouquinho ela entrar, para quem gosta de civil, questão empresarial. Estou vendo aqui Michele, Marcelo Conrado do Paraná, que alegria você estar aqui, né? E vamos aguardar a Renata entrar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Mais uma arquitetura do planejamento em pauta, né? A Renata dizendo que está aqui, eu ainda não a vi. Renata, eu não estou te vendo. Você quer entrar e sair de novo para aparecer? Aí agora, visualizei. Acho que agora foi. Guardando. Aí, Renata. Olá, Bom dia. bom Tudo bom? dia, tudo bem? Que bom te ver. Queria Só primeiro te assim, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui mais uma vez, com um horário aí seu super corrido. Ontem era 10 da noite, a Renata estava no escritório, né, Renata? Mas super obrigada. Nós estamos aqui em mais um desse projeto, que é o Arquitetura do Planejamento em Pauta. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos. A Renata está no Arquitetura, na segunda edição, com um artigo em coautoria com a professora Rose Melo Venceslau Meirelles, que se chama Partilha da Legítima por Meio de Testamento. Aí o que acontece? A Rose já participou aqui do projeto falando do tema. E aí nós quisemos, então, diferenciar. E como a Renata vai vir no tomo 3, o 2 já está na editora, que sai esse ano, e o tomo 3 vai entrar em produção, né? Os autores já vão estar escrevendo, exatamente sobre as práticas colaborativas no planejamento sucessório. Então, nós escolhemos um assunto interligado com isso, né? Olha, a Nina, a Daniela Mucilo, plateia aí especial aí para gente. E aí é exatamente isso que a Renata vem falar hoje, sobre conflitos em empresas familiares no planejamento sucessório. Até o título original da Renata era Planejamento Sucessório e Gestão de Conflitos de Empresas Familiares, mas por questão de estética do convite, a gente reduziu. Mas é todo nessa seara. Eu queria também compartilhar com os outros, que eu sou colega da Renata, né, Rê? Desde a faculdade, desde a PUC, nós duas formamos na PUC, com orientação da professora Maria Celina Bodani Moraes, que foi nossa orientadora de graduação. Depois fizemos o mestrado no mesmo processo seletivo, estávamos juntas para o mestrado. Depois o doutorado, também participamos do mesmo processo seletivo. Então, temos uma vida acadêmica entrelaçada há muitos anos, né? Só não fizemos a Itália juntos, eu acho que na época se acabou não podendo fazer aquele curso de especialização na Itália, mas eu e a Renata já começamos como pesquisadoras do grupo Copérnico, Virada de Copérnico, e desde o início daqueles intercâmbios que nós tínhamos e que criamos grandes amigos, né, Renata? Em comum, como a nossa querida Ana Carolina Brochado Teixeira, que hoje, inclusive, está de berço, está de aniversário. Mandamos aqui um beijão especial para ela. Bem, dentro do nosso tema, antes de eu te passar a palavra, Renata, a gente sente hoje a importância em um planejamento, além da análise objetiva, também de uma análise subjetiva, né? E vemos também a necessidade de até uma nomenclatura que o Daniel me deu, isso, né? Falou num evento que chama a customização do planejamento sucessório. Quer dizer,
cada família, cada constituição de família vai ter o seu planejamento sucessório. Com isso, dentro dessa perspectiva subjetiva, você precisa, os advogados precisam muito de áreas, seja de equipe de afins, né? Seja de equipes de psicólogos, às vezes, seja também de mediação, de práticas, e é isso mais ou menos que eu, dentro da prática aqui do planejamento, para as pessoas, né, sabem que 85% das empresas brasileiras são compostas de empresas familiares, quer dizer, então isso muito tem a ver com o cenário de um planejamento sucessório. E aí, dentro desse início, antes de você entrar propriamente no assunto, eu tenho te acompanhado desde o doutorado, né? Quer dizer, a gente se acompanha mutuamente há muito tempo, mas desde o doutorado, você indo direcionando seus estudos, sua docência, seu trabalho profissional como advogada, muito nessas técnicas de conciliação, né? Mediadoras. Então, eu queria exatamente que, antes de você entrar no problemas exatos do objeto aqui da gente, falasse um pouco desses novos métodos, né? Apresentasse, explicasse que nem todo mundo tem a oportunidade e nada melhor do que você aqui para estar falando sobre isso. Obrigada, Dani. Queria te agradecer muito esse convite. É um prazer estar aqui. Realmente, amiga de muitos anos, não só da academia, né? Mas a gente já fez tanta coisa junto, tantas viagens, né? Curitiba, São Paulo, Brasília, congressos. Então, é um prazer enorme. Queria te parabenizar por esse projeto maravilhoso. Acho que é uma oportunidade. Estou vendo aqui vários alunos, ficam os vídeos gravados, então consultem, porque tem muitos temas interessantes, afetos a planejamento sucessório, a direito de família, a direito empresarial, a direito tributário. E aí, pegando esse gancho mesmo que o nosso querido amigo, professor também do IBMEC, Daniel Bucar, falou sobre a customização, né, do planejamento sucessório, eu vou aproveitar esse gancho falando como a Tânia Almeida, né, que é uma grande mediadora, com quem eu fiz a minha formação em mediação, fala que realmente é um trabalho de alfaiataria, né? A gente faz um trabalho de alfaiate para cada pessoa e para cada empresa. Eu acho Olha, que ele acabou de entrar, Daniel, acabamos de falar de você. Pois Sobre é. a sua expressão customização do direito do planejamento sucessório. Eu estava falando, Daniel, que é um trabalho de alfaiate, né? Então a gente tem que fazer um terno específico, como a Tânia Almeida fala, para cada planejamento de cada empresa e de cada caso concreto. E nessa linha, né, Dani, eu acho que o diagnóstico do problema, né, e os interesses que estão por detrás desse planejamento são muito importantes. E quando a gente fala de empresas familiares, eu acho que a complexidade disso se torna ainda maior. Atualmente, realmente, eu tenho dedicado meus estudos aos métodos consensuais de solução de conflitos. Acho que esse é um caminho que não tem mais volta. A pandemia veio para consolidar isso. E no caso, principalmente das empresas familiares aqui, que é o nosso tema, você escolher um método extrajudicial e consensual, você tem muitas vantagens. A primeira delas, né, é justamente a confidencialidade, né, que esses métodos propiciam, a autoria da decisão, você não delegar essa decisão a uma terceira pessoa, você construir essa decisão, né, com as pessoas que estão ali trabalhando com você, a transparência, a confiança e, no caso, especificamente aqui, do planejamento sucessório empresarial, né, que é diferente do planejamento sucessório pessoal, e eu acho que ainda é uma coisa muito pouco utilizada no Brasil, né, porque mesmo o fundador, né, como a Dani falou, a maioria das empresas, pelo Sebrae, 82% das empresas brasileiras são empresas familiares, né, e 70% dessas empresas não passam da primeira geração. Né? E eu entendo que um dos fatores principais para isso não acontecer é justamente a ausência de planejamento sucessório empresarial. É justamente
passar o bastão dessa empresa. Uma coisa é você passar o patrimônio, mas muitas vezes o fundador ele não pensa, né, em como vai passar essa empresa. E esse planejamento ele tem que ser feito, no caso da empresa, de uma forma consensual, porque não necessariamente os herdeiros desejam esse legado. Ou existe alguém, né, que está pronto ou apto, se não houver essa formação. Então, perpassa por antes de um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, um planejamento que exige ali, né, você sentar com todas aquelas pessoas que trabalham numa empresa familiar, e não só a família, né, para pensar ali qual será o futuro, né, dessa empresa, o planejamento naquele momento e o planejamento futuro. E uma das outras complexidades aqui que eu penso é que a gente não pode se amarrar, né, numa questão ou numa forma de planejamento. E daí você tem que pensar, quando você remonta um acordo, né, seja um acordo de acionistas, seja um contrato social, de você pensar numa cláusula onde você, ainda que no Brasil a gente está muito em voga e na moda dessa cláusula média-arb, mas eu acho que a gente já está indo para um outro caminho, que é a gente fazer uma cláusula que a gente chama de mix mode. Na verdade, é uma cláusula onde você detém ali todos os métodos, né, consensuais de resolução de conflitos, que, na verdade, você pode estar adotando um método e você, naquele momento, juntar dois métodos, ou eu estar aqui numa prática colaborativa e chamar um mediador, eu ir depois, futuramente, num outro caso, para uma arbitragem. Enfim, um método não exclui o outro, pelo contrário. Então, não é uma cláusula escalonada, é uma cláusula que permite, dependendo do problema e do conflito que eu estou enfrentando, eu poder ali mixar métodos e me valer desses diferentes métodos. Acho que os métodos mais utilizados no Brasil, dentro dos conflitos familiares, tem sido, e das empresas familiares, tem sido a mediação e as práticas colaborativas. E aqui fazendo uma distinção muito rápida, né? Porque a gente tem isso alunos, que eu ia te pedir para explicar a diferença entre a graduação. A mediação, ela não tem nenhum foco no acordo, ela tem um foco na facilitação da comunicação, na restauração da relação, na utilização de ferramentas, na construção de uma pauta subjetiva, na separação justamente das questões emocionais das questões objetivas. Muitas vezes a mediação entra para restaurar um diálogo onde sócios não se falam, parentes não se falam. E então o foco da mediação, que pode acabar num acordo, é justamente essa facilitação da comunicação, essa facilitação do diálogo através de ferramentas bastante elaboradas que o mediador ele se aprimora, né, através de um curso longo, de uma experiência longa, para se utilizar. Já as práticas colaborativas, ela, na verdade, ela é um compromisso entre advogados que assinam um termo de participação. E esses advogados, nesse termo de participação, ele é formado basicamente por uma cláusula, né, onde as partes, os advogados e toda a equipe multidisciplinar envolvida, porque, na verdade, esse é um método, né, extrajudicial e multi e interdisciplinar, porque você pode contar com outros profissionais de outras áreas do saber, como, por exemplo, um psicólogo, um consultor financeiro, enfim, um perito. Então, você pode formar uma equipe multidisciplinar, mas toda essa equipe e as partes envolvidas, elas assinam um termo onde elas se comprometem em não realizarem nada, nenhum ato adversarial enquanto eles estão tentando construir esse acordo. Então, é proibido qualquer tentativa de ação no judiciário, qualquer notificação, qualquer tipo de atitude adversarial. Então, é o que a gente chama de uma cláusula, um compromisso de uma cláusula não adversarial. Além disso, há um compromisso de transparência, todos os documentos, né, têm que ser trazidos para essa negociação, obviamente, documentos pertinentes à negociação, e, junto com isso, é necessário uma cláusula de confidencialidade.
E nenhum desses documentos poderão ser utilizados no judiciário caso o acordo não venha a ser concluído. Por fim, tem uma última cláusula que a gente chama de cláusula de retirada de equipe. Ninguém dessa equipe ela poderá continuar com esses clientes no judiciário sobre essa questão específica. Então, se eu sou advogada, né, para resolver esse problema, nesse conflito, nessa empresa, e nós não chegarmos a um acordo, eu terei que indicar um outro advogado para acompanhar um desses sócios no judiciário. Isso é muito vantajoso para a empresa, porque empresas familiares, principalmente. Primeiro que você preserva ali aquele conflito familiar, né? Você preserva a confidencialidade, você preserva a imagem da empresa e você preserva, né, principalmente esse comprometimento de toda a equipe com o acordo. Porque não há nenhum vínculo ali do advogado com interesse, por exemplo, os honorários não são cobrados em cima de participação, de nada. Não há limite para a cobrança dos honorários. Além do timesheet, você pode cobrar o que você quiser, né, para você realizar aquele novo acordo, mas esse acordo não pode ser vinculado a nenhum percentual de nada. Por quê? Porque as partes têm que estar livres para poderem justamente transacionar o que quiserem a respeito de percentual. Então, se o advogado está ligado com seus honorários a qualquer percentual de êxito do que uma parte vai ganhar, ele não está ali livre para a co-construção de um acordo. Então, os advogados ali não estão trabalhando um contra o outro. Eles estão assessorando os seus clientes para chegar num acordo. Estão trabalhando um com o outro. Então, essa é assim, o grande diferencial das práticas colaborativas no que se diferencia de uma advocacia cooperativa, onde você se compromete com consenso, mas você não tem esse compromisso em relação a percentual ou a não acompanhar a pessoa no litígio, e com a advocacia litigiosa. E eu aqui não estou, eu faço as 3 advocacias, e eu acho, bem como sou mediadora, e sou negociadora também, fiz um curso de negociação em Harvard, mas eu acho que a gente tem que justamente dominar o método para, como o Daniel falou e como a Tânia Almeida fala, você saber qual é o método ali adequado para aquela solução. Porque nem todo advogado também está pronto para ser um advogado colaborativo e nem todo cliente está pronto para as práticas colaborativas. Então, não é uma coisa... Isso que eu já ia te fazer uma pergunta, exatamente porque um dia desse numa live também, falando assim um pouco do excesso do boom de cursos de mediação e não tão qualificados, vamos dizendo assim, e eu acho que isso é muito importante também, né? De você ir buscar na fonte correta bons cursos, seja na questão das práticas colaborativas, quanto também de mediação, né? Isso para exatamente sair dessa questão de um pouco de cursos... um pouco de cursos... como em toda área, né? Tem cursos de qualidade e outros nem tanto. Eu falo só para ser uma atenção, né, nesse sentido. O de vocês, de práticas colaborativas, eu vejo vocês fazendo eventos com certa frequência. Como é que é isso? Só existe um instituto no Brasil que é credenciado pela International Academy of Collaborative Professionals, que é a IACP. Esse é um instituto internacional onde todos os institutos em vários países são global partners. No Brasil, a gente só tem um instituto, que é o IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que tem, na verdade, essa autorização para credenciar, né, e capacitar os advogados dentro, né, das diretrizes éticas internacionais para ser um advogado colaborativo. E justamente porque as práticas, elas transcendem, né? São negociações, ainda mais hoje, né, depois da pandemia, que não exigem que eu preciso só ser, além de ser capacitada, eu demonstrar que eu tenho, eu sou legitimada pelo órgão do meu país, no caso, a OAB, então eu posso negociar com um advogado americano, ele tendo a bar,
né? Ele sendo lá credenciado pela Bar Association e eu pela OAB brasileira, né? Do meu estado. Então, além disso, eu tenho que ser capacitada para poder assinar, né, esse acordo. Não que seja proibido, a IACP e o IBPC não são órgãos reguladores, mas são os órgãos que seguem esses estándares. Então, como você está falando, né, como você bem colocou, é um instituto que fez os professores todos fizeram treinamentos segundo as diretrizes internacionais para darem esses treinamentos. Isso não significa que tenham várias palestras válidas no Brasil sobre o tema, mas a capacitação no Brasil para certificar um profissional como profissional colaborativo, só existe esse instituto aqui credenciado como Global Partner da IACP. Renata, uma pergunta que sempre me fazem, que se às vezes tem que tomar essas medidas antes do conflito, ou durante, ou quando o conflito se instala, como que você orienta, a gente até dentro da pauta que a gente falou também, falamos sobre se o conflito é sempre algo negativo ou não. Então, dentro dessa seara aí, eu acho que dá para você orientar aí, que é uma pergunta que sempre me fazem. Ah, mas é antes, é durante, como só faz para quando tiver um conflito? Eu acho que é importante, Dani, dentro da utilização dos métodos, a gente ressignificar o que é conflito, né? Porque eu acho que o conflito é inerente à vida, né? À vida pessoal, aos sistemas familiares, aos sistemas empresariais, a situação entre amigos, sócios. Então, da medida em que você percebe que o conflito é inerente à vida e que o conflito pode ser uma oportunidade justamente para ajustar as diferenças, né, você pode transformar o conflito em algo, né, construtivo. Ali, muitas vezes, é uma oportunidade para você detectar um problema, né, que tá ali debaixo do tapete de uma empresa, de uma família, né, de um inventário. E ali, surgindo aquele problema, você consegue destravar uma série de questões objetivas, né, que estão ali escondidas por um conflito que as pessoas, normalmente, elas têm medo de lidar com o conflito porque elas acham que o conflito é algo negativo. Então, elas evitam o conflito. E ao ressignificar o conflito como algo que pode ser construtivo e uma oportunidade, né, de se rever a diferença, de se legitimar, por exemplo, né, o convívio com pessoas que pensam diferente, dentro de um ambiente empresarial, dentro de uma família, é muito importante que se abra ali a oportunidade dentro daquela empresa, dentro daquela família, que os problemas e os conflitos sejam trazidos para que eles sejam tratados e a gente não tenha o maior problema que a gente encontra hoje dentro das empresas familiares, dentro dos inventários, dentro das famílias, que é o escalonamento do conflito. Esse sim é o grande problema. E esse escalonamento acontece pelo mau gerenciamento do conflito ou justamente pelas pessoas evitarem falar ou tratar do conflito ou esconderem o conflito. Isso é perfeito, não jogar sujeira para baixo do tapete, né? Eu acho que as pessoas realmente têm, às vezes, receios de tocar em assuntos que possam ser problemáticos ou que possam pensar de formas diferentes como se isso fosse um problema. Não, mas pode-se conversar, tendo pontos de vista e dali ser... E eu acho que isso é uma das dificuldades culturais, né? Culturalmente do brasileiro, seja falar da morte, seja falar de transição, de sucessão, porque eu acho que, mesmo quando se fala em sucessão da empresa, né, de passar o bastão para outra geração, tem aquele reflexo um pouco de sair do meu controle, do meu domínio e assim por diante. Mas não se pode ver isso como uma dificuldade, e sim tentar resolver antes ou durante, né, quando, como você mesmo falou, venham a acontecer. Eu acho que se essa advocacia preventiva do planejamento sucessório, as escolhas, quais os caminhos, né? Quer pagar agora com instrumentos intervivos ou morte-causa, ou os dois simultaneamente, reutilizando, quer dizer, o planejamento nada mais é do que você buscar oxigenar em outras áreas do direito ou em outras áreas do direito civil
e de outras áreas e técnicas, né, como essas de solução, que é para paz geral, né, paz geral no sentido de evitar essas brigas que muitas vezes são possíveis de, 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 solu, de se resolver, né? Daniel está falando que nós escrevemos exatamente isso no Conjur, nas armadilhas Eu li. do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Bem, Excelente. entrando mais na peculiaridade mesmo, nessa questão de gestão de conflitos nas empresas, né, e do planejamento nessas empresas, assim, como gerar os conflitos já depois de instalados, quais as melhores formas, o que você sugere nesse sentido? Dani, tem, na verdade, um modelo que pesquisadores criaram já tem 40 anos, até o pesquisador mais famoso é o John Davis, que criou esse modelo de 3 círculos, né? São 3 círculos que são interdependentes e há uma interseção entre esses 3 círculos, né? Todo mundo que já estudou empresa familiar conhece esses 3 círculos, que é a família, a propriedade e a empresa, né? E o grande problema das empresas familiares é justamente você olhar esses 3 círculos com uma visão sistêmica. Porque, normalmente, quando acontece algum conflito num desses círculos que não é tratado, esse conflito ele vai migrar para os outros círculos. Além disso, quando você pega, por exemplo, um advogado, ele vai ter somente um advogado para gerar um problema. Se ele não tiver, como você falou, essa perspicácia de entender que ali existe um sistema e que ele precisa manejar outros profissionais de outras áreas do saber ou outros advogados de outras áreas técnicas, né, para que se utilize de instrumentos lícitos, né, para que faça um planejamento tributário, um planejamento financeiro, né, trate da questão emocional e se monte uma equipe, a tendência é o advogado olhar só para a propriedade, que é a questão do patrimônio. Da mesma forma que quando você contrata um gestor, a gestão dessa empresa está horrível. Ele vai olhar só para a empresa, para a gestão. Ou quando, por exemplo, tem uma briga de sócios, aí você contrata um psicólogo, porque tem uma terapia ali que precisa ser feita entre os irmãos que param de se falar. E ele vai olhar para a família, né? E isso, na verdade, não resolve o problema. Porque, como eu disse, há uma interdependência. E isso é que torna complexas as empresas familiares. Há uma interdependência desses 3 círculos. E na primeira geração, até inclusive uma sobreposição desses 3 círculos. Por quê? Normalmente, o fundador, ele é o gestor, ele é uma pessoa da família e ele é sócio da empresa. Então, ele ocupa papéis diferentes dentro desses 3 círculos. Obviamente que quando a empresa vai crescendo, né, vai entrando pessoas de fora, ou então essa pessoa não vai acumulando todas essas funções, né? Ela vai ficando mais na gestão, não vai ser um sócio que vai atuar ali no conselho ativamente. Então, vai se espairando um pouco. Mas, como eu te disse, muitas empresas não passam da primeira geração e justamente porque essas pessoas estão todas concentradas, muitas pessoas da família são também gestoras e são também sócias, né? São também proprietárias. E aí elas não conseguem justamente fazer essa distinção de papéis. Então, elas levam os problemas da empresa para a família, trazem o problema da família e levam a empresa, a briga, e as questões patrimoniais e sucessórias. E aí transfere, só muda o cenário de família para empresa. E aí compromete ainda a questão patrimonial. E a dificuldade também, né, Renata, que se encontra do patriarca, do que criou o negócio, de passar isso para a segunda geração, né? As novas técnicas ou tecnologias, eles têm muita dificuldade, né, de aceitar o novo, né? Ah, mas no meu tempo era assim. Só que o mundo mudou, o comércio mudou, as práticas mudaram. Então, tem muito essa questão do centralizador do patriarca ali. A gente fala patriarca porque
E é verdade. 99% é a da figura masculina, né? E Dani, você falou nisso, e uma coisa importante ali na mediação, trazer a mediação, o papel do mediador muitas vezes, é que ele consegue levar esse patriarca para visitar novas gestões, para visitar o novo e também fazer com que essa nova geração, essa segunda geração, entenda que tem que haver um respeito, que ali há uma diferença de gerações. Então, é preciso legitimar essas diferenças e fazer com que essas gerações se revisitem, né? Que o novo vá visitar essa gestão do velho no sentido do antigo, do gestor, do patriarca e do fundador, e que o fundador venha visitar, que não seja uma imposição, seja um convite a uma visita. Vamos fazer uma visita, vamos fazer uma experiência. Então, assim, não impor, vamos mudar uma linha, vamos lançar uma linha. Eu estou com uma empresa que o filho quer lançar uma linha nova de produto. Então, isso está gerando, né, o patriarca, ele sempre trabalhou com 2 produtos e criou um patrimônio. Agora vem um filho e quer lançar um produto novíssimo, pegar parte do patrimônio. E assim, e a grande... Porque é entregue pela internet, se tem tecnologia, então, não confia em nada. Vamos fazer uma experiência pequena, com pouco risco, vamos trazer esse patriarca para visitar um pouquinho esse novo, né? E vamos segurar um pouco esse novo para entender que a empresa não vai morrer porque ela não vai virar nova da noite para o dia. E aí você precisa muito desse talento, das ferramentas, da mediação, e também para entender ali o que tem por trás desse bloqueio, né, dessas pessoas, porque ali aparece uma posição, né, que é aquela questão de você separar das técnicas de negociação, que é você separar a pessoa do problema. Mas muitas vezes as pessoas pensam que separar a pessoa do problema é você dizer que não há emoção, você tem que tirar a emoção da negociação. Toda negociação tem emoção. Então, as pessoas, elas são emotivas. A pessoa que está ali atrás da empresa, mesmo que não seja da família, ela é uma pessoa, antes dela ser uma gestora. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa emoção, né? Ter alguém ali cuidando da emoção. As próprias empresas, elas têm design hoje, criando design de sistemas internos, para antes de procurar, às vezes, uma ajuda externa, ela tem o próprio sistema interno, né, de resolução de conflitos para conflitos menores. Até brincando aqui, quem já viu a série Billions, de mercado financeiro, tem uma psicóloga ali que fica o tempo todo lidando com os funcionários e com os conflitos entre os funcionários, chamando para a salinha para uma terapia, para tentar ali manejar, né, os conflitos internos. Agora, é um perigo muito grande você não saber chamar ajuda na hora certa, né? Você passar desse ponto e aí, quando você chama o advogado, quando você chama um gestor, esse conflito ele já chegou num nível muito alto, né? Ele já está escalonado, realmente nada é irreversível, mas o seu trabalho vai ser muito maior, porque as pessoas já estão ali na sua pior versão. Normalmente, aí para você desconstruir esse conflito, né, fazer as pessoas sentarem na mesa. Outro dia, a grande pergunta, né, que foi feita para a Tânia Almeida, que eu considero assim, uma das melhores mediadoras que a gente tem no Brasil, foi: qual é o momento mais difícil de uma mediação? Né? Ou de qualquer negociação, é quando uma pessoa levanta da mesa. Então, a hora mais difícil, seja no planejamento sucessório, seja em qualquer negociação para nós como advogados, e hoje eu digo, o advogado, ele é um resolvedor de problema, ele não é um ajuizador de processo. Existe um prêmio hoje na Bar Association que é para o advogado, um dos maiores prêmios, que menos ajuização. Esse é o bom advogado, né? É aquele que resolve o problema. E ela disse, o grande problema é como trazer essa pessoa para a mesa. Então, a gente tem que estar o tempo todo ligado, né, naqueles interesses, né, para que as pessoas não levantem da mesa. Né? E que no momento que essa pessoa levante da mesa, a gente consiga falar para ela: você tem certeza que ao levantar da mesa
eu tenho que trazer para ela as vantagens dela ficar na mesa, né? Olha, se você levantar dessa mesa, o que você vai encontrar? O que você está buscando lá fora? O que pode te dar mais do que ficar sentado aqui? Né? Com certeza. Isso é uma habilidade muito importante. Um dia desse eu fiz uma live com a Simone Tassinari, pelo IBD Conte, né? Eu sobre planejamento sucessório e ela sobre mediação, ela faz parte da comissão lá. E nós detectamos assim mais de 9 pontos e momentos de um planejamento sucessório que a mediação ela era bem-vinda ou que era indicada, né? E então, assim, realmente, esse momento realmente de levantar da mesa mas é o que você falou, tem que, vamos lá para trazer esse de novo para essa mesa. Então, dentro dessas consequências de um mau gerenciamento de conflitos, né, quais as maiores consequências nas empresas familiares? Eu acho, Dani, primeiro, você não ter um conselho, principalmente, mesmo sendo uma empresa pequena, você não gerar um conselho, né? Estou falando aqui de um conselho de administração que tenha alguém externo à empresa. É muito importante você ter um conselho que tenha um olhar de fora, né? Que consiga fazer esse contraponto. Acho muito importante, naquela oportunidade que o advogado tem de entrar para resolver um problema da empresa, um conflito patrimonial, normalmente, né? Que é aquele problema que normalmente é o problema que aparece, né? Que é o dinheiro, e que por detrás tem vários outros problemas. Ele aproveita aquela ponta do iceberg para tratar dos outros problemas e mostrar ali que, para esse fundador da primeira geração, que ele não precisa falecer, que esse planejamento sucessório, essa passagem de bastão, ela tem que começar em vida, ela precisa começar com ele. Então, esse planejamento sucessório ele tem várias etapas. E a primeira etapa, com o diagnóstico, é justamente pensar quem são as pessoas que têm as melhores habilidades para desenvolver o quê? E quem são as pessoas que estão aptas para isso? É necessário até para você sugerir quais os instrumentos adequados, né? Você precisa saber com quem você vai ter em jogo para poder indicar e quais as qualificações dessas pessoas, né? Então, essa análise preliminar é essencial. Hoje em dia, como até conversando com o Daniel e outro dia também vendo a live dele, a gente estava falando essa questão da holding, né? Que virou uma moda, todo mundo quer fazer uma holding, e que muitas vezes, outro dia também recebi um cliente, meu amigo fez uma holding, o que muitas vezes vai ser prejudicial, no caso dele, dependendo de onde os bens estejam, o estado em que esteja, ou aquilo não funciona para ele, é totalmente inadequado, né? Esse não é um instrumento. A gente tem vários instrumentos lícitos, a gente tem o testamento, a gente tem a holding, a gente tem, inclusive, né, instrumentos fora do Brasil que são lícitos e que a gente pode declarar perfeitamente no imposto de renda, né? A gente tem o trust, que é um instrumento que os brasileiros estão começando a utilizar e a estudar, e sem esse preconceito, né, que eu acho que ficou criado como uma coisa ilegal, como uma coisa para forçar. Planejamento sucessório tem esse cunho, eu tenho sempre que fazer essa desconstrução, que parece que é para fraudar, é para blindar patrimônio, sabe? Exatamente. Eu lembro quando eu estava fazendo doutorado, o que você vai estar estudando planejamento sucessório? Me olhavam de boca torta, tipo assim, ela está estudando para fazer o mal feito, né? E não para enganar isso. O planejamento sucessório é muito mais do que isso. E quantos países não têm o trust ou a fidúcia, né? Que para algum que é a mesma estrutura de elementos, mas utilizado mais para o civil law, como na Argentina, que tem um ótimo instituto da fidúcia, a França também. Na Itália, apesar de ser civil law, lá é trust, né? Tem o trust. Então, também demonstrar que tem essa possibilidade, que é possível, mas tem tantos outros. Planejamento sucessório é muito mais do que isso, do que querer fraudar a legítima, lógico, como diz o professor Wolff, sempre tem, tendo lei, tem
queira fraudar a lei, mas não é desse tipo de planejamento sucessório e não nem desses instrumentos que nós estamos falando aqui, né, Renata? Isso é Justamente. sempre importante estar destacando, né? Eu acho que a governança também, você ter uma boa governança corporativa é essencial, né, para essa empresa. E eu acho assim, a principal parte numa empresa familiar é o bom diagnóstico. Esse diagnóstico é muito importante. E numa empresa familiar, ele é muito mais complexo do que você fazer um diagnóstico numa empresa de capital aberto, por mais incrível que pareça. Justamente porque você tem ali esses três círculos e as questões são muito subjacentes. Você demora muito para você repetem conseguir... muito, né? Você demora... E são muito diferentes. Não, cada empresa ela vai ter uma questão totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da outra. Tem empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa que o grande problema é que ninguém da família quer nada, quer herdar essa empresa. Então, o que ele vai fazer com esse patrimônio? Se o maior patrimônio dele é essa empresa. E aí, o que acontece? Se você não gerenciar o conflito e se você não começar a pensar nisso agora, as duas coisas são as principais consequências desse mau gerenciamento. É você ter o rompimento familiar e a desunião da família. E aí a gente gera também, quando a gente chega nesse conflito das empresas familiares, um grande problema é que você sempre tem alguém ali que se sente não pertencendo. Então, é muito importante a gente estar atento com esse sentimento de não pertencimento por alguém da família que está se sentindo desprestigiado. Então, é legitimar ali a voz de todo mundo. E essa desunião que eu coloquei aqui é uma consequência grande. E a outra consequência grande do escalonamento do conflito é a queda, né, do valor da empresa. Porque justamente o mercado, como todo mundo sabe, né, ele está ali atento e várias empresas, a gente tem aqui na mídia histórias de empresas que foram compradas por preços muito aquém do que elas valiam, justamente por um conflito familiar. Justamente por essa família não conseguir gerir aquele conflito familiar, chegar a um consenso e vender a empresa por um valor que ela valia muito menos. Um outro ponto importante que eu acho de conter nesse acordo, Dani, às vezes, é a própria... qual é o sistema de valuation, por exemplo, que essa empresa vai utilizar, né, na saída de um sócio, porque existem vários sistemas para você fazer esse valuation, essa avaliação da empresa. E vai depender do tipo de negócio. Então, de repente, você ter um acordo ou no contrato social, que em caso da saída do sócio... Os protocolos familiares também, vai ser os pactos a avaliação vai ser feita por determinado método, né? Porque existem vários métodos de avaliação que são lícitos, né? E que vão depender do tipo de negócio. Né? Então, assim, a gente tem que estudar também, né? Quem lida com isso. A gente estuda tributário, a gente estuda empresarial, a gente estuda, inclusive, né, um pouco de financeiro, porque você tem que entender desses métodos de valuation para saber qual é o método mais adequado para a sua empresa. Mas quando você faz esse estudo a fundo, você já pode constar isso num acordo. Né? Então, olha, quando a gente for precificar essa empresa, por exemplo, uma empresa que ela tem pouca circulação, né, de dinheiro, mas ela tem uma patente que vale muito. Então, como é que vai ser a valuation dessa empresa? Ou uma empresa que na verdade, um comércio. Ela não tem, ela tem aí um fluxo de caixa muito grande. Então, qual é o tipo de valuation? Ou uma empresa que ela está ligada ao nome do fundador. Se o fundador morre, essa empresa praticamente passa a não valer nada, porque ela está totalmente ligada à figura e associada ao nome de quem gera a empresa. Então, vai depender muito. E aí, a pessoa que vai fazer essa análise, ela já pode até dispor, porque uma das discussões, quando você vai fazer uma apuração de haveres no judiciário de uma empresa, é qual é o método de valuation que vai ser adotado para avaliar
aquelas cotas que vão ser pagas. Ou a um herdeiro que não quer virar sócio, ou a um sócio que saiu, e aí tem uma... Ou como também a sucessão também, como vai ficar essa questão, se é em contrato social, se não ficar, né, estipulado lá, não herda, né? Não, e os nossos contratos sociais, nós advogados, né, e eu acho que quem está aqui assistindo sabe e trabalha na área, a gente pega cada contrato social no problema, que a gente fica assim abismado. Esse contrato social não resolve nada, né? Nada. Essa pessoa fez um contrato social que não diz nada. A pessoa não pensou, né, em nada. Tem um artigo da Nelly Potter no artigo, né, que fala dos pactos parasociais e tudo, da necessidade, visando sempre a perpetuação da empresa, mas da necessidade da sucessão das adequações desses contratos ou desses, né, estatutos. Isso é muito importante. A gente já está arrumando para o fim. Eu queria te perguntar quais seriam as principais recomendações ou medidas que você poderia aconselhar para os stores dessas empresas familiares. Eu acho que, número Você já falou algumas aí. Eu já falei algumas. Mas eu acho que a pessoa, na hora que alguém de dentro da empresa detectar esse conflito não ser colocado debaixo do tapete, esse conflito ser chamado uma pessoa técnica para resolver o conflito e uma pessoa que seja aberta a montar uma equipe multidisciplinar e mais, né, trazer, como eu disse, aproveitar esse momento para fazer uma alteração contratual, para readequar a empresa que foi fundada lá em 1930, por exemplo, um caso que eu estou agora, 1931. Eu estou aqui com uma empresa que esse é o momento da gente readequar, fazer uma alteração contratual, pensando justamente, adequando confortavelmente, né, ao gestor que ainda está vivo, com 90 e poucos anos, às pessoas que querem ser herdeiras, aos que não querem ser herdeiros, mas querem ser contemplados com esse patrimônio. Então, por que não pensar nisso agora que esse conflito apareceu? Né? Que, na verdade, ele teve uma doença, e essa doença, né, justamente gerou essa instabilidade, porque ninguém sabia. Ele era, como você mesmo falou aqui, muito bem colocado, eu acho que isso acontece muito no Brasil e nos países latinos, dessa concentração, né, dessa falta de delegação, e aí, na hora que acontece o problema, ninguém sabe tocar aquela empresa, tem coisas que ninguém sabe onde estão, ninguém sabe como faz, é concentrada numa pessoa só. Então, a descentralização é muito importante, né? E a descentralização de uma forma segura, transparente, com confiança, com responsabilidade, e você poder ali ampliar, né, da forma mais adequada e customizada instrumentos para a resolução de conflitos dentro daquela peculiaridade, daquele objeto social, para dali para frente. Ou você criar um design de sistema já interno, ou para você já criar ali cláusulas que vai já dar oportunidade para que essas pessoas possam recorrer, em caso de conflitos, a, né, métodos de solução adequados. Né? E, por último, eu acho que é esse conselho que deve existir sempre com uma visão externa, que tenha uma visão do todo, que tenha não só uma visão de um círculo. Então, eu acho que o John David realmente virou um guru, porque ele conseguiu, dentro das empresas familiares, ter essa noção, e os números ainda hoje são baixos, né? São 5% das empresas passam da terceira geração no mundo. Então, é um número ainda, um campo de trabalho ainda muito grande para os profissionais de várias áreas se aprimorarem, para descobrirem ainda tem muita coisa para ser desvendada, mas eu acho que perpassa principalmente pela questão do planejamento
patrimonial e sucessório em vida, porque a gente precisa passar esse bastão, né? Ninguém nasce herdeiro, né? Então a pessoa, da mesma forma que ninguém é obrigado a deixar nada para ninguém, né? Quantos clientes falam, mas meus pais estão gastando tudo. Mas também Deixa, essa ele pode. pessoa, ele pode, mas também muitos herdeiros recebem, né, um patrimônio ou um legado que eles não queriam receber, que eles não sabem nem o que fazer, que nunca foi dito para eles nada. E aí essa empresa vai por água abaixo. Esse patrimônio, né, em 10 anos é destruído. E é uma pena, né? Ou é comprado por um valor ali muito abaixo do que valia, e isso é visto muito tempo depois. Então, acho que é isso, basicamente. Não, eu fico super feliz. A gente ainda tem 10 minutinhos. Você também falou, e aqui eu queria também fazer uma provocação, que a maioria são alunos, tem alunos seus, mas são profissionais, que você fala, para os profissionais que trabalham para essas empresas, para gerenciar de melhor forma os conflitos dessas empresas. Primeiro, eu acho que é qualificação, né, Renata? No sentido de se buscar, como você disse, tem muito a se aprender. Isso é um problema, apesar da dificuldade do brasileiro, isso é um fator no mundo, como esses dados que você trouxe, né? Não é só para cá, o Daniel está falando exato, há que se pensar na função social da herança, não é só para os herdeiros, exatamente. É isso aí. Então, isso é um problema global da sociedade, essa dificuldade de se passar o bastão. Por isso que eu gosto de chamar muito de uma forma, um conceito bem claro de planejamento sucessório, que é uma organização patrimonial, né, visando a transmissão de bem na sua sucessão. Sem usar a palavra morte necessariamente, que você pode estar de uma outra forma, participar de um conselho, mas visando, o mundo é outro, as circunstâncias. Mas então queria, para a reta final, uma palavra sua para esses operadores, que a maior parte das pessoas que me ouvem aqui ou agora vão assistir no canal do YouTube também que eu deixo, são formados por advogados e, na grande parte, por mulheres. Então, o que você orienta nesse sentido? Eu hoje faço parte do conselho de uma empresa. Eu acho que o IBGC tem feito cursos para formar conselheiras mulheres, e essas conselheiras mulheres em empresas, elas têm dado uma diversidade e um olhar diferente para as empresas, necessário, né? Antigamente, os conselhos eram basicamente formados só por homens, ainda é a maioria por homens, mas assim, a visão da mulher, quando ela entra num conselho de administração de uma empresa, a gente vê, e é muito legal, porque os próprios homens percebem ali como tem um outro olhar, existe um outro olhar, né? Assim, uma outra visão, uma outra abordagem, outros insights, né? Outras perspectivas de diversidade, a própria humanização. É um olhar diferente, tem E a esse própria olhar. humanização, justamente da gente trazer, como o Daniel falou, uma empresa que os herdeiros não querem. Né? O Daniel tem um caso que eu sei, e eu também tenho, além de conhecer esse caso dele, eu também tenho um caso, que essa empresa, então, ela tem que pensar agora o que ela vai fazer com esse patrimônio para fazer uma coisa útil para a sociedade. A gente vai fazer uma fusão, a gente vai fazer uma venda antes desse patriarca morrer, talvez seja muito melhor, porque não tem ninguém. Então, não pegar essa empresa no melhor momento dela e fazer uma coisa útil para gerar vários empregos ou para se fundir com outra empresa. Enfim, qual é a melhor função para a sociedade que essa empresa pode gerar? É exatamente isso. E isso não é feito. Normalmente isso é feito pós-morte. Essa empresa perde muito dinheiro e, ao perder muito dinheiro, esse dinheiro é um grupo pequeno que vai comprar essa empresa na bacia das almas e esse dinheiro vai ficar concentrado de novo na mão de poucos, quando justamente, talvez se esse patriarca tivesse sido bem orientado, ele mesmo gostaria de justamente poder expandir, né, esse patrimônio, esse legado que ele deixou, de uma forma mais útil para a sociedade como um todo. Não, perfeito as suas colocações, Renata. E também, às vezes, tem um receio até, né? Até um medo que paralisa, ou de não querer buscar. E aí eu acho que nós, advogados, podemos estar em outras questões
em outro momento, está chamando atenção, está buscando essa perspectiva dessa forma, né? Está sugerindo, tem que ser de uma forma propositiva, porque às vezes quando já chega o problema já está de uma forma comprometida. Então eu também sempre estimulo, mesmo que você esteja fazendo um contrato de constituição de uma empresa ou dando uma outra assessoria, trazer esse olhar e da necessidade que às vezes só os mais novos sabem, os mais velhos têm resistência, mas disso ser realmente dentro da prática. E eu fico muito feliz de fazer essas lives, compartilhar com as pessoas, que é uma forma também né, de compartilhar o conhecimento dos autores para uma matéria que você vê que muitas pessoas estão querendo se qualificar nessa área de planejamento sucessório, como você também falou, dentro dessas áreas de mediação, de práticas colaborativas, são recursos realmente, essa advocacia preventiva essencial na atualidade, no mundo de hoje. E, mais uma vez, agradecer, avisar a todos que a Renata vem no tomo 3 com um artigo sobre isso, né, Renata? Já o prazo já vai estar sendo iniciado. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que você é super ocupada com seus alunos. Foi muitíssimo, só tenho a agradecer. E queria passar as palavras para as suas considerações finais. Queria agradecer você, Dani. Sempre um prazer falar desse tema. Acho que é um tema que você foi realmente muito feliz de me escolher para a sua tese e continuar esse trabalho, né? Continuar esse trabalho trazendo justamente, né, de uma forma generosa todos para co-construir esse pensamento no Brasil, que é um pensamento que está muito, né, ainda embrionário. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de ir pesquisar lá fora e também pensar que lá fora também não estão todas as respostas, né? A gente pode ter ideias, mas é aquela coisa, a gente precisa ter um foco, que o nosso trabalho é um trabalho de alfaiate. A gente precisa olhar para o caso concreto. É um trabalho customizado e a advocacia, né, tem sido cada vez mais nesse sentido. O advogado ele tem que realmente se dedicar àquele caso concreto e cada caso é um caso. E ele tem que ter a humildade de saber que não adianta. A gente estuda tudo, mas a gente tem que compor uma equipe multidisciplinar. Ainda mais para casos de planejamento sucessório que envolvem vários. Por si só, interdisciplinariedade, né? Já por si só tem essa interdisciplinariedade, já não só no direito, né? Com outras áreas, né? Com financeiro, contabilidade, com a psicologia, porque em empresas familiares a gente tem a questão familiar. Então, a gente está com os horizontes abertos para justamente legitimar outras opiniões, outras áreas do saber e fazer com que dentro da empresa a equipe ela pode se metacomunicar para mostrar para a própria equipe dentro da empresa como eles devem se metacomunicar, como eles devem se legitimar. Porque no momento que entra uma equipe profissional que se legitima e que se permite, que se trata com essa interdisciplinariedade, a própria atuação da equipe mostra, né, com a sua atuação, como dentro da empresa, a empresa deve gerir o seu negócio, também em equipe. Então, fica esse exemplo também, que eu acho muito interessante, trabalhar em equipe. Eu acho que é muito importante. Com certeza, eu acho que isso é o mundo, é o cenário, é o perfil desse mundo da sociedade contemporânea. Compartilhar o conhecimento, os espaços e a colaboração, né? Então, é isso aí. Então, aqui acabando, super beijo. Vamos dar um sorrisinho aí para print. Ai, peraí que eu fechei os olhos. Obrigadão. Muito obrigada. Adorei. Obrigada a todos. Também. Tchau. Tchau.